Oi, eu sou a Mini. E eu sou a Daisy. Sejam bem-vindos ao LunasCast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre o mercado de trabalho e afins. Se você gosta do nosso conteúdo e acredita que ele pode ajudar outros artistas, compartilhe os episódios e ajude a gente a alcançar ainda mais pessoas. Esse podcast é feito nas nossas horas livres e de forma totalmente gratuita. E seria muito legal poder continuar contribuindo para a comunidade criativa através do LunasCast, por isso seu apoio é sempre essencial. Compartilhe, curte, deixe comentário, vamos lá, apoia aí para a gente continuar fazendo. Bom, gente, hoje vamos bater um papo sobre procrastinação, né? Para tentar entender como que ela afeta o nosso trabalho como freelancers e como lidar com ela, se é que a gente lida com ela, e com seus efeitos colaterais. Você quer começar, Mini, dando algum exemplo aí da sua rotina? Eu tô olhando pro lado, assim, fingindo que não é comigo, porque todo ano eu só falo, e muitas coisas... Não, mas muitas coisas eu faço, eu tô lidando melhor agora com procrastinação. Mas eu acho que pra mim ainda pesa muito projeto pessoal, procrastinar pra estudo e projeto pessoal, que é uma coisa assim que pra mim é muito difícil eu conseguir sentar pra fazer. E aí eu falo, não, amanhã eu faço. E aí a gente sempre usa aquela desculpa, que é igual, tipo, academia. Não, segunda eu começo. eu uso sempre essa desculpa. É que nem horário fechado. Não, mas agora já são 3h32, eu vou ter que esperar dar 4 horas pra eu poder fazer a coisa. Nossa, eu não posso fazer no horário quebrado. Eu tenho, não consigo, Véi, é meu toque. Nunca tinha pensado nessa estratégia, que pai. E às vezes eu tô lá, tipo assim, não, agora eu vou ver esse episódio de uma série e aí vai dar, tipo, 20 minutos. Aí, ok, então eu vou ficar meia hora tranquila. Aí eu olho assim, passou mais 2 minutos, então dá pra ver outro episódio. Eu tenho esse mecanismo aí. Entendi. Mas realmente, tem hora que... Também tem algumas vezes com trabalho, mas é mais, assim, porque eu sou muito séria com trabalho, assim, com coisas, assim, estão me pagando, eu sou muito certinha. Mas às vezes eu tô... Sabe quando você tem um prazo que é muito bom? E aí você pode fazer um pouquinho todo dia e você vai fazer de boa. Mas não, às vezes você escolhe viver... Todos nós, né? Todo mundo deixa pra última hora sempre, assim. Viver Como é que é? Viver no perigo, rir da cara do perigo, igual Simba. Sim. E aí você fica lá tendo que dar uns pulo tenso, mas tá indo. Eu ainda não, assim, eu ainda não sei lidar totalmente com a minha procrastinação, mas tá bem melhor do que já foi. Eu acho que a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Eu acho que a gente tem que ver esse lado positivo aí. Mas ano passado eu não tava tão... Tem que ficar fazendo uma comparação assim com si mesmo, assim, pra ver que tem evoluído. Mas eu tenho muito também essa questão da procrastinação com o projeto pessoal, apesar de que no último ano eu consegui até desenvolver algumas coisas, consegui preencher... Fez coisa pra caramba! Consegui preencher os sketchbooks, mas assim, teve uma ajuda também, né? Porque fui buscar mentoria. E aí sempre funciona melhor quando você também tem, tipo, uma pessoa ali, né? Tipo, não exatamente te cobrando, mas você sabe que você tem que entregar pra alguém, você tem que mostrar pra alguém. Tem esse apoio, né? Porque eu sinto muito isso, de tipo, quando sou eu comigo mesma... É mais difícil, sabe? E aí isso é muito louco, porque isso já virou até pauta da minha terapia. O que não vira pauta na terapia? Tudo. E aí é muito louco isso, porque, igual você estava falando, a gente é muito sério, né? Quando, não, tem um job para entregar, e aí tem prazo, você tem esse compromisso com o cliente, não sei o quê, mas aí quando é com a gente mesmo, a gente não tem esse compromisso? Quer dizer que um projeto pessoal a gente não tem esse compromisso? Fica aí o questionamento. Coisas para tratar na terapia. Mas eu Por que você não valoriza o seu projeto pessoal? Por quê? Ainda mais a gente que fica falando de projeto pessoal aqui todo episódio. Eu tô igual eu tava conversando com a Juliana sobre aquarela lá. Tô se olhando pro lado, você não é comigo, vou fingir. Mas eu tenho muito. É que nem aquilo, eu tô com a
ano passado, né, a gente fez o curso de livro infantil e eu tô com um projeto lá de livro que já estava engavetado há anos. Sim. Comecei a desenvolver, aí agora, não, vou já fazer. Tem um ano. Aí eu tô com a Daisy assim, não, vou fazer. Aí todo dia eu adiciono uma ideia nova na minha lista, que agora eu sou organizada, sigo a Daisy. Olha aí, gente. Sou organizada nos projetos que eu quero fazer, tenho minha lista no Trello. Aí todo dia eu adiciono uma coisa nova, mas não faço nada. Que paia, né, velho? Mas você tá fazendo aquilo aí, é parte do trabalho, é parte do processo, né? Aquela mentindo pra si mesmo, né? Foda. Mas eu acho que é muito assim... Porque assim, quando você tá recebendo, você já recebe um brief, você já recebe tudo pronto, você recebe a data, então é muito mais fácil você se organizar sobre isso. E o projeto pessoal, muitas vezes, é um projeto que você sabe que você vai se desafiar. Pelo menos eu tenho muito isso. Eu sinto que são muitos projetos que eu quero fazer, eu quero me desafiar, criar coisas novas, às vezes estudar coisas que eu não tenho tanta facilidade, perspectiva. Mas... E aí eu acho que por isso a gente vai postergando, porque, não, tá lá, eu vou fazer, mas será que eu quero estudar agora? Será que... E aquela coisa eu tentava que nem, vou fazer o curso lá da doméstica, aí vou ver meia hora... E aí vou. Aí eu sempre paro, tipo, na primeira parte de exercício. Acho que me identifiquei, assim, não sei. Todos os meus cursos são pausados, tipo, na segunda aula, porque tem introdução, aí tem a primeira aula. Aí no final da primeira aula tem os exercícios que você tem que fazer. Aí eu sempre paro aí. Porque eu fico, não, depois eu faço que eu preciso de tempo pra fazer. Só que aí eu não me dou nem meia hora pra fazer, porque eu fico assim, não, eu preciso de mais tempo. E eu nem tento fazer. Porque eu fico... Isso. Nossa, esse negócio dos cursos do Doméstica é outra... É tipo assim, a mesma coisa que projeto pessoal, né? Porque... Você vai lá, fica todo empolgado, vê, tipo, zilhões de cursos que você achou que vai ser super legal. Eu vou fazer todos esses projetos aqui. Aí, de repente, você tem lá 20 mil cursos pra serem feitos. E aí, você começa... E aí, às vezes, você tá até empolgado mesmo. Ou, tipo assim, no meu caso, ou eu pauso, igual você falou na primeira parte do exercício, ou senão eu faço assim, vou assistir tudo. Aí, depois, eu vou fazer exercício. Então, às vezes, acontece isso. Mas isso é muito louco, porque... Aí, aprofundando, né, mais o tema... Ficou sério. Agora ficou sério. Agora parada. Aprofundando mais o tema, quanto que a gente não tá se auto-sabotando quando a gente tá fazendo isso, sabe? Eu fico pensando, porque, por exemplo, eu preciso atualizar o portfólio. Tá, mas para atualizar o portfólio, eu preciso fazer um projeto tal. Mas para fazer o projeto tal, eu preciso fazer um curso tal. Mas para fazer o curso tal, eu preciso de tempo. E eu não tô com tempo porque eu estou trabalhando. E aí, isso vira tipo assim, um ciclo. E aí, de repente, passou anos. E aí você fica procrastinando também. Então, aí você nunca consegue desenvolver o seu projeto, nunca consegue estudar, fazer o curso, nunca consegue atualizar o portfólio. Porque você está sempre dando prioridade para outras coisas. E eu acho que isso fala muito com autossabotagem. Por isso que eu acho que procrastinação acaba sendo uma consequência de outra coisa, sabe? Então, é isso, papo sério agora. Não, lembrando, disclaimer, nós não somos terapeutas, nós não somos pessoas formadas. Isso a gente tá falando das nossas vivências e coisas que a gente mesmo conversa nas nossas terapias. Basicamente, e que é legal, no WhatsApp também. Gente, toda a vida de freela, jogando a real aqui, ó. Toda vida de freela é uma conversa minha desde o WhatsApp. A gente sempre fala assim, seria mais fácil pegar esses áudios soltos que a gente manda editar. E editar e pronto, virou um episódio pronto, assim, ótimo. Mas eu acho que isso que você falou tem muita verdade, sim, porque acho que a procrastinação por si só nunca é só ela, sabe? Nossa, não sei se ficou confusa a frase, mas... Porque eu acho que tem muito a ver isso. Às vezes você não quer lidar com aquilo agora, você não se sente pronto, você tem medo, você... Às vezes entra aí esse perfeccionismo também que a gente já falou antes em outros episódios. Então, tudo isso vai te deixando ansioso, vai te deixando sem querer lidar. E aí, o que você quer fazer? Você quer ter uma recompensa mais rápida. Então, você vai ver uma série, você vai comer um bolo, você vai fazer um café, você vai limpar a casa... Gente, eu só tenho vontade de lavar a louça quando eu tenho alguma coisa pra fazer que eu não tô afim de fazer no trabalho.
A única vez que me vem vontade de lavar louça é real, assim. Tanto que não sou eu que lavo louça aqui em casa, meu marido. Mas, gente, a única vez que eu quero lavar louça, que eu procuro uma louça pra lavar é nisso. Porque aí eu sinto que eu fiz alguma coisa. Mas eu tô procrastinando outra, né? Sim. Então você vai fazendo essas trocas, assim, e acaba que isso não é bom. É sempre bom você tentar entender por que você tá fazendo isso. E se você meio que se toca que você tá fazendo isso, tentar ver, tá, e qual que é uma solução que pode funcionar pra mim? É que nem a Daisy deu o exemplo aí ótimo de ir quebrando as coisas, né? Pra fazer isso eu tenho que ter isso, mas disso é isso. Não, acho que também não ficar assustado com o todo, né? Porque eu tenho disso, tipo, não. Que nem, eu tô com aquele projeto pessoal de fazer ilustração de livro infantil que eu ia fazer do Peter Pan. Aí eu coloquei na minha cabeça, mas eu tenho que ler o livro primeiro. Aí eu fui e baixei o livro. Peguei o e-book. Li 2 capítulos. Mas eu tenho que ler o livro primeiro. Tô procurando tempo pra ler o livro? Não. A gente fica se auto-sabotando, né? E colocando essas barreiras, sabe? E aí você vai meio que, tipo, usar o seu tempo pra fazer qualquer outra coisa. E aí é meio que, tipo assim, não, mas eu não pude fazer tal coisa porque eu estava lavando louça, eu estava trabalhando, eu estava fazendo não sei o que lá. Então, na verdade, eu estou muito ocupada. E então, isso é muito real, assim. E como que a gente lida, né, tipo, com isso quando você é freelancer, né? Porque, em teoria, sim. Em teoria e na prática, né? Você é o seu próprio chefe. Então, tipo assim... Como que você consegue manter o foco para desenvolver essas coisas? Será que a gente vai funcionar só quando tem projeto pago? Porque, né, é complicado isso. E aí eu acho que a Mini inseriu aí uma dica que é importante mesmo, de ao invés de você pensar em todo o processo, você começar a só pensar em coisas muito, muito, muito pequenas, assim. Porque se você pensa no todo, você vai achar que é muito trabalhoso. E o seu cérebro não vai querer fazer. E aí, automaticamente, você vai procrastinar mesmo, sabe? Então, se quebrar essa coisa grande em pedacinhos, eu acho que as coisas ficam mais fáceis mesmo. Uhum. E eu acho que isso é importante até frisar. A gente acaba tendo mais essa questão em projeto pessoal, mas a gente entende que tem pessoas que até para lidar isso com o trabalho mesmo. É uma coisa que afeta demais, assim. É que nem na escola isso dá pra prova, né? Você não queria. Principalmente naquelas matérias mais complicadas. E se isso te aflige no trabalho também, assim, com mais força, que é algo que você sente que, tipo assim, te impede, essa dica também é muito boa, de você tentar dar um passinho de cada vez, em vez de enfrentar totalmente tudo, ou todo o escopo do trabalho. Tente se organizar bem, assim, sobre o prazo. E eu acho que principalmente quem... Não vou falar gosta de procrastinar, né? Porque, assim... eu gosto de ficar à toa, né? Procrastinar é outra coisa. Mas é porque eu acho que isso vai trazendo muita angústia pra gente. E isso afeta muito nossa relação com o cliente também, ou com o nosso próprio trabalho. E às vezes acaba que prejudica a nossa própria produção, né? Então, fiquem atentos aí como que isso tá, em qual etapa, né, que isso tá te afetando mais, né? Eu acho que quando você faz isso que a Daisy falou, é bom você atentar, tipo, é na parte de pesquisa, é na parte de rascunho, é para fazer finalizado? Qual dessas etapas que gera mais frustração e que, por consequência, vem essa vontade de procrastinar, vontade de fazer qualquer outra coisa, né? Eu acho que isso é importante também, de, tipo, identificar de onde isso está surgindo, né? Por que você tá procrastinando. E eu acho que é meio que isso, essa tomada de consciência primeiro, assim. A gente tinha até elencado, na verdade, aqui no roteiro também, umas coisas que podem gerar, né, procrastinação. Então a gente já comentou algumas delas, né? Que, tipo, às vezes você não gosta de fazer uma determinada tarefa, né? E aí você fica assim, mas é tão chata essa parte aqui do processo da ilustração, acho que eu vou dar sei lá... Line art! Vou fazer... Line art! Nossa, line art é a minha preferida. Véio. Odeio fazer line art! Odeio! E aí você vai fazer qualquer outra coisa. E não, sabe? Você fica enrolando pra fazer essa parte do processo. Ou às vezes você tá... Sei lá, por exemplo, você pega um projeto grande e tal, e você tá, tipo, super ansioso
porque é um projeto grande, não sei o quê. E aí, não sei se vocês sentem isso, mas, tipo, você fica muito preocupado, às vezes, tipo, em entregar, tipo, mal, ou sei lá, ai, como é que eu vou entregar isso? Você fica pensando muito no... o cliente não vai gostar. Você fica pensando muito num resultado negativo, né? Então, isso também é uma coisa que te gera ansiedade e, consequentemente, procrastinação também. Que você fala, não, deixa eu fazer qualquer outra coisa aqui. E aí depois eu olho pra isso. Sobre esse específico, eu tenho só uma coisa que me ajudou muito. Porque eu acho que esse é muito quando a gente coloca aquela ansiedade sobre, às vezes, um cliente novo, ou alguma coisa que a gente ainda não sabe o que esperar. E a gente sempre fica, não, o cliente não vai gostar, eu não vou dar conta. E aí você tem que lembrar, gente, se a pessoa te contratou, é porque ela acredita no seu trabalho, ela acredita que você vai entregar o que ela procura, sabe? Tenta dar uma abafada nessa voz aí que diz o contrário, porque assim... De verdade, se ela te procurou, é porque ela confia. Você não tem que provar nada a mais, você não tem que, tipo, fazer... Porque até a gente fala, né, o que é perfeição na arte? O que é perfeição no mundo, sabe? Eu acho que esse é um conceito tão amplo, é um conceito tão... principalmente na arte, né? A gente sempre brinca lá, o que é arte? Sim. Né? Então, tenta... Isso eu acho que, pelo menos para esse específico, é bom você se lembrar disso, sabe? A pessoa te contratou, ela te contratou por um motivo, você não precisa duvidar desse motivo, né? É tipo isso, de você acreditar em si mesmo, né? Acreditar no seu potencial e não deixar com que o valor do seu trabalho esteja totalmente na mão de outra pessoa, sabe? Você não tá fazendo seu trabalho, tipo... esperando a validação de ninguém de fora, sabe? Se ela realmente, é isso que a Aline falou, se ela tá procurando você pra fazer tal trabalho, se ela te contratou, é porque ela acredita no seu potencial, e é isso. Uma outra coisa também, às vezes, é que eu acho que a Aline já comentou no início, mas a gente pode se aprofundar, que é tipo, às vezes a gente adia uma tarefa porque tem muito tempo pra fazer. Quem nunca pegou, né, um job aí com, sei lá, eu tenho um job, sei lá, simples, que, sei lá, eu tenho 1 mês pra fazer, 2 meses pra fazer. Você vai fazer? Tipo assim, no primeiro dia... Na última semana. Sabe? Você vai fazer na última semana, nos 3 últimos dias e tal. Você vai fazer qualquer outra coisa ou qualquer outro job que vai entrar, sabe? Como prioridade. E depois você vai fazer isso. E isso casa muito com aquilo que eu tava falando, que o cérebro... Lá vem eu com as teorias. O cérebro, mano, é preguiçoso, entendeu? Então, a gente... Mas é verdade. Tem até um livro sobre isso que eu depois vou procurar e colocar aqui na descrição do episódio. Que fala sobre isso, que a gente age ainda muito por instinto, né? Tipo, primeiros instintos, assim. E aí, no caso, que a gente só se move quando a gente tá... sentindo urgência nas coisas, sabe? Tipo assim, é como se fosse aquele seu instinto de sobrevivência. Então, quando essa pressão tá ali na sua cabeça te martelando, é a hora que você vai fazer, que é justamente, tipo, antes, sei lá, tá pra vencer o prazo, e aí você começa a fazer isso. Mas o ideal é que você não faça, né? Mas assim, ainda estou lutando também pra aprender a lidar. Alguns projetos, né, já consegui dar conta, outros projetos não, e a gente vai aí tentando aprender a tentar se planejar e fazer essas coisas o quanto antes, né? Não, e a pegadinha desse é porque às vezes chega, né, esse projeto, aí tem lá 2 meses pra você fazer. E aí você vai deixando. Aí no último mês, entra um tanto de projeto junto no mesmo tempo. Sim, e aí você sempre. Você se lascou. Assim, aí você que se vire, né? Você não tem nem... É sempre assim. Então, assim, por isso que é importante. Eu sempre vejo, assim, às vezes algumas pessoas falam, eu funciono melhor sob pressão, e sei lá o que, eu falo, gente, eu não quero funcionar sob pressão. Eu acho uma coisa que, assim, se pra minha vida uma coisa que eu não quero é ser panela de pressão. Então, eu prefiro ficar de boa, sabe? Mas é algo que a gente mesmo que tem que se cuidar e se planejar e tentar com que isso... Porque, assim, evitar isso eu acho que não dá. Eu acho que muitas vezes, até por isso mesmo, às vezes são muitos projetos juntos que você pega, você às vezes, né, tem algum problema, né, sei lá, luz acabou, você ficou um dia, você quer fazer uma viagem no meio, tem, né, N fatores aí que podem alterar uma rotina de trabalho. Principalmente quando você é freelancer e você que define a sua rotina, né? Então, tomem cuidado com isso, porque é muita pegadinha, né? Ainda mais quando às vezes você pega... Porque tem aqueles projetos que você pega que às vezes não pagam tão bem, mas é um projeto legal.
e aí tem muito prazo, e aí você também vai postergando, né? Sabe, que nem a Daisy falou que é muito fácil, né, gente? Vamos tomar cuidado. Acaba as coisas antes. Eu gosto dessa coisa, tipo, vou acabar hoje que amanhã eu vejo minhas coisas, que aí eu me libero. Sim. Mas nem sempre a gente consegue, a gente tem essa noção também, tá? Não somos perfeitas, tá? Mas estamos tentando. Isso aí é uma luta aí de anos. Anos tentando descobrir também como que a gente funciona, qual que é a melhor estratégia, o melhor processo e tal. Então, terapia também ajuda bastante nesse sentido. Nossa. Tanto pra, tipo assim, pra meio que você encontrar um equilíbrio, sabe? Você não deixar, tipo, pra última hora, mas também não precisa correr pra fazer agora, sabe? Tipo, realmente tome o tempo necessário pra fazer. E essas coisas de projeto sem prazo, pra mim, é o gatilho pra procrastinação. Por isso que eu sempre falo, não, por favor, gente, me dá um prazo. Senão eu vou dar um prazo, mas melhor que você me dê. Sabe? Porque eu sei que se você me falar que não tem prazo e eu falar que eu vou me dar um prazo, eu não vou seguir o meu prazo. Exatamente. Porque eu sei que pra você não tem prazo. Então a gente vai ficar nesse jogo o resto da vida. É muito difícil. Tem que ser uma regra, exatamente, tem que ser uma regra imposta pelo cliente, entendeu? Tem que ser assim. E aí, essas coisas, né, que eu acho que também a gente já comentou, mas também é bom frisar que às vezes, por exemplo, você tem uma tarefa que tem pouco valor, né, ou às vezes nenhuma recompensa, ou às vezes ela é desinteressante, né, como a gente falou antes, às vezes é uma parte do seu processo criativo que você não gosta de fazer, você não quer encarar aquilo agora, e aí você entra no Twitter, aí você vê os memes ou tretas, e aí você fica lá e passa 3 horas, aí de repente você lembrou que, né, opa, eu tenho que fazer trabalho aqui, e aí você vai enrolando. Eu acho que isso acontece muito, né, no dia a dia, assim, Sim. E é uma coisa que a gente também tem que se atentar, né, a não cair nessas coisas, porque, né, infelizmente aí a internet, ela pode ser algo que te ajuda muito no seu processo, mas também pode te atrapalhar muito, assim, nessa questão de distração, né? A questão, é a dopamina que falam que a gente recebe? Não sei. Eu esqueci o termo, no curso do Hiro que eu fiz, ele falou disso também, que é aquela coisa desse retorno imediato, e que é o seu cérebro mesmo, porque você vê um vídeo engraçado, você vê um vídeo, tem um que sempre aparece pra mim, que é o Kids Getting Hurt, que é um tanto de criança caindo. É muito engraçado. É bonitinho demais. Menos quando tem uns que é sério. Eu falo assim, gente, isso não é engraçado não, criança tá. Mas no geral é criança caindo de o meu caso são animais fofos, e é isso, pra sempre. Mas é porque você começa a ir nesse ciclo e isso te traz alegria, te traz felicidade, porque você ri. Você acha interessante, você às vezes pega uma thread lá que você fica 2 horas lendo os comentários do povo discutindo. Sim. Porque isso é entretenimento, sabe? É a mesma coisa de você pegar e ver uma série. Pro seu cérebro, né? Isso tá te dando lazer. Então, é uma coisa que ele não vai lutar contra. Porque você tá recebendo, né, felicidade aí. Não sei se por isso que eu não sei se é a dopamina. Depois alguém aí me fala nos comentários aí se eu tô certa ou se eu não tô. Porque é algo que, ainda mais, por exemplo, às vezes uma parte do nosso trabalho é pesquisar cliente, procurar e-mail de agência, procurar e-mail de cliente, procurar como que recebe portfólio, para onde que eu tenho que mandar. Gente, isso demora pra caramba e é um saco. É muito chato, nossa. Muito chato. Mandar e-mail, ver quais clientes você tem que mandar e-mail, ver para quais você não mandou. Ter essa organização que é essa parte administrativa, pelo menos eu acho isso, né? Essa parte administrativa é muito cansativa, é muito chatinha de fazer. Então, às vezes eu quero pular ela e fazer direto, tipo, busca de referência. E aí, se eu acabo de busca de referência, eu não volto nela, porque aí eu fico procrastinando pra voltar. E quando eu vejo, às vezes já passou meses, sabe? E é muito difícil mesmo você lidar com isso, né? E tem vezes que eu acho, é até outro ponto aqui que a gente tinha colocado no roteiro, que é quando às vezes você tem muita coisa para fazer. E se você tem muita coisa para fazer, com certeza algo vai ser postergado, né? E eu acho que às vezes nem é só muita coisa para fazer, quando você se sente sobrecarregado mesmo de tudo, né? A situação que a gente está vivendo, dificuldade financeira, dificuldade assim, tá passando por algum momento difícil na vida, sabe? Depressão, ansiedade, isso tudo
te afeta demais. E isso são coisas que você tem que levar a sério mesmo e talvez procurar ajuda, né? Se você conseguir procurar, né? Auxílio aí de profissionais, porque se você não tá bem, é lógico que você não vai querer fazer nada, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse momento de respiro também, é o que a gente falou, né? Se conhecer, saber como que você tá, saber como você funciona, que eu acho que quando você tem essa como é que fala? Essa intuição sobre si mesmo, vamos dizer assim, é muito mais fácil de você entender que peça não tá encaixando onde, que jeito que não tá funcionando onde, porque às vezes eu acho que nem é muito, esse trabalho é muito chato, mas pode ser o jeito que você tá programando ele tá dificultando, então você pode testar novos jeitos e saber tentar novas formas ali disso funcionar para você. Sim, total, eu concordo com tudo, assim. Você foi falando e eu fui pensando muito na questão de terapia mesmo, né? Tipo, quem puder fazer, né? E Sim. não existem, assim, tipo, só sessões pagas, né? Existem também muitas formas de você conseguir acessar, né? Ter sessões de terapia de forma gratuita. Mas assim, quem puder ter, né, quem puder acessar e tal, isso é muito bom, pelo menos assim, se eu fosse testemunha de alguma coisa, eu seria com certeza testemunha da terapia e falaria a palavra da terapia todos os dias para todas as pessoas, porque mudou muita coisa, assim, em como eu enxergo, Sim. né, tipo assim, a minha vida, os meus processos e tal, e tudo que eu vejo hoje, que eu mudei, por exemplo, nos últimos 2 anos, mais ou menos, que é quando eu comecei a fazer, tudo que eu consegui mudar foi porque realmente eu tava fazendo terapia, eu consegui, tipo, entender, sabe? Me entender melhor, entender, tipo assim, então, na verdade, eu tava fazendo tal coisa por causa de não sei o quê. E a partir do momento que você consegue, tipo, ter essa consciência, aí meio que, tipo, parece que metade das coisas elas ficam mais claras na sua cabeça, sabe? E aí você consegue, tipo, se permitir também a testar jeitos diferentes de como você encara sua rotina de trabalho, ou como você encara, tipo, o jeito que você pega um trabalho, você atende um cliente, se você vai pegar mais trabalho ou menos trabalho, e que tipo de trabalho, e aí como que você vai lidar isso no seu dia a dia. Então todas essas coisas elas foram mudando, assim, por exemplo, no meu dia a dia, depois que eu consegui, né, tipo, ter mais acesso à terapia e tal. Então é uma coisa que eu sempre recomendo, porque ajuda aí demais. Sim, e ainda mais, assim, pensando que cada pessoa é diferente, sabe? Cada cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, não necessariamente algo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. Sim, certeza. Então, eu acho que isso que você falou é importante. A terapia é muito, muito importante para isso, sabe? Você se entender, né? Como que seu cérebro funciona, como que você vê o mundo, como que você lida mesmo com a questão das tarefas, né? Que nem a gente falou, uma das dicas que a gente sempre dá para tentar lidar e para tentar amenizar essa procrastinação é listar as coisas que você tem que fazer de uma maneira mais... Vou falar minuciosa, mas é tipo assim, mais destrinchada, né? É irrealista, então, destrincha também. mesmo. E realista, porque assim, gente, não é porque você quer fazer que você dá conta de fazer. Eu acho que a gente tem que ter... Eu tenho muito disso. Tem hora que eu falo que eu me frustro, porque às vezes eu me comparo a minha produtividade com a produtividade tipo do ano passado, que eu tava super, super elétrica. Só que, gente, tanta coisa já aconteceu, tanta energia já foi gasta. E você não pode ficar também se comparando e achando que só porque, em tal ano você conseguiu, que você vai conseguir. Você tem que entender como tá seu ritmo agora. Uhum. Você tem que entender como que você tá conseguindo trabalhar agora. Então, seja realista. Pense assim, hoje eu vou mandar e-mail e vou fazer mais essa outra coisa. Se der, eu faço uma terceira. Entende, assim, quais tarefas realmente precisam ser feitas. Eu acho também uma coisa muito importante é você saber priorizar. Definir quais delas são prioridades e quais você pode deixar realmente para depois. E às vezes, gente, é isso, tem que fazer isso que é prioridade, posso ver uma série e depois eu faço as outras que não são. Eu acho que tá tudo bem você
moldar o seu dia de acordo com as suas vontades também. Sim, eu acho esses intervalos, inclusive, muito saudáveis, né? Porque às vezes a gente cai nessa pira aí de que tem que produzir pra caramba, não sei o quê, e você vai fazer 300 mil coisas no dia e, tipo, véi, você nem parou pra respirar, sabe? Pra descansar, etc. Eu lembro que quando eu tava num período também de trabalho, né, sobrecarregada, eu, tipo assim, me dava, sei lá, 1h30 de trabalho ali focada e fazia um intervalo mais longo. Ia assistir Naruto, ia assistir os 2 episódios e depois voltava, sabe? Então, tipo assim, isso faz com que seu cérebro também descanse, sabe? Então, é isso, é muito importante, tipo, definir, igual a Mini falou, tipo, definir prioridade, separar em poucas tarefas, né, e tarefas mais realistas. E uma coisa também que eu acho que ajuda bastante é, às vezes, você entender quais períodos do dia que você tem mais energia pra fazer tal tarefa, sabe? Eu já comentei isso em outros episódios, mas pra mim funciona muito bem. E desde quando eu entendi como que eu funciono no meu dia a dia, isso, tipo, mudou muito a organização e o foco, né? Quando que eu tenho mais foco no dia pra fazer tal tarefa. Porque você não vai... É um fato, né? Você não vai ter foco o dia inteiro também, né? Então, tipo, procrastinar acaba sendo uma consequência disso também, né? Tipo, você já tá cansado. Nossa, já tô aqui, sei lá, 6 horas, não sei o quê. Então, tipo... É legal, às vezes, se você conseguir, né, entender esses períodos do seu dia, que eu acho que pode ser uma coisa que pode melhorar a sua rotina também, nesse sentido. Sim, tem gente que consegue ser muito mais produtiva à noite que de manhã, ou até de madrugada. Tem várias pessoas que eu vejo aí que falam, eu trabalho de madrugada, porque é o horário que funciona pra mim. Já testei e sim, super funciona. Eu não. Eu tenho muito sono. Mas, por exemplo, eu acho que isso, às vezes a gente fica muito preso, e algumas pessoas realmente têm que seguir uma rotina mais fixa, né? Mas às vezes, por exemplo, eu funciono acordando 8 horas. Dormi 8 horas por dia. Então eu acordo 8 horas. De manhã eu gosto de tirar pra fazer coisa mais pessoal, exercício físico, resolver supermercado, coisa de médico, essas coisas. Eu deixo a parte da manhã pra isso, estudar. Porque de manhã eu tô muito lenta. Aí eu prefiro começar a mexer o corpo, fazer as coisas e depois do almoço começar. Pelo menos esse é o meu ideal, né? Tem dia que a gente tem que mudar, mas eu acho que isso é muito importante mesmo pra você se dar espaço de entrar no modo também de trabalho, sabe? Não achar que é tipo assim, deu a largada e sai correndo. Não, peraí, alonga, faz umas coisinhas, né? E concentrar, né? Eu acho que até nisso mesmo, quando você tem essa rotina, uma outra dica que a gente dá é concentrar em uma coisa de cada vez, né? E aos pouquinhos, porque a gente fala de rotina, mas, gente, você não vai mudar a sua rotina de um dia pro outro, não é amanhã, né, que você vai conseguir fazer tudo do jeito que você quer. Eu tô tentando há anos chegar numa rotina, até hoje não consegui, sempre cair na quarta-feira, eu falo, vou esperar a segunda, eu vou fazendo assim, e é difícil, mas eu acho que é isso, quando não tá dando e quando você vê que tá saindo do controle, respira, volta a focar numa coisa de cada vez e vai indo devagar, com calma e tentando. E às vezes você não precisa mudar tudo. Muda a parte da manhã. Tipo, todo dia eu vou acordar e eu vou alongar. Eu vou ler um capítulo. Isso é o que eu fiz. Eu vou ler um capítulo de um livro. Todo dia. Porque é isso. Você pode se dar essas pequenas coisas até elas virarem... Hábitos mesmo, né? E outra coisa, né, que a gente também não prometer demais, né, gente? Sim. Essas coisas, o que é? Principalmente quando você, sei lá, pegou um job e tal, e aí você tá super empolgado e tal, aí você vai falar pro cliente, não, eu te entrego, certeza, eu te entrego essa semana que vem, não sei o quê. E aí, de repente... não rola na semana que vem. E aí você prometeu coisa demais. Isso já aconteceu muito comigo. De tipo assim, eu cumpri, né, as coisas que eu prometi. Mas é uma autocobrança depois tão pesada que eu falei assim, meu Deus do céu, eu prometi esse prazo aqui pro cliente X. E tipo assim, nem pensei nos imprevistos, etc. Então... isso faz com que você fique ansioso e também, né, acaba procrastinando. Então... isso aí é uma coisa importante, você não fazer promessas demais, que você acha que vai cumprir, porque você tá muito empolgada na hora, ou sei lá, acabou sendo impulsivo, né? Vamos pensar com calma as coisas, porque, sinceramente, vai ter um momento que você vai procrastinar, sabe? E eu acho que você tem que considerar isso também, em algum momento. Sim. Não, e é aquilo.
Eu acho que só o tempo que você perde pensando por que eu fiz isso já é uma procrastinação danada. Porque você fica, aí você fica enrolado na coberta, na cama, assim, e fica assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E em vez de ir lá trabalhar, né? Você só fica assim, oh my God, respirando. Mas eu acho que é isso. E também, uma das coisas, assim, eu nunca funcionei com aquele método Pomodoro, né? Que eles tentam. Que é uma das coisas que é para reduzir distração, né? Para você dar aquele tempo. Eu sei que tem muitas pessoas que usam, que adoram. Nunca funcionou para mim. Eu funciono mais que nem a Deise falou, com pausas longas. Eu prefiro, assim, de 1 em 1 hora, parar meia horinha, ou trabalho um tempo, aí tiro 1 hora. Eu prefiro assim, porque eu sou daquela pessoa, gente, que se eu tenho uma reunião marcada 3 horas da tarde, assim que eu acordo eu já fico procrastinando fazer qualquer coisa, porque eu vou ter reunião 3 horas da tarde. É muito ruim isso, né? Então eu tenho que tentar fazer coisas por blocos de tempo maiores, porque blocos de tempos pequenos não funcionam pra mim. E o que eu faço pra tentar reduzir distração, geralmente é botar música que eu já escuto muito, que aí eu entro num mindset, assim, de não tem que... Principalmente coisa longa, que nem eu gosto muito de musical, aí às vezes eu boto no YouTube pra tocar musical, assim, do Legalmente Loura, agora eu tô com o Eggstown, que a Rainha indicou. Então, porque musical é longa, é tipo 2h30 de música e falas e tudo, então quando eu noto, tipo, não acabou o musical. Então, não, já trabalhei 2h30, eu posso... porque eu não consigo ficar controlando o relógio. Eu não funciono assim. Então, eu tento fazer isso. Deu 2h30, não, deu 1 hora, tenho que levantar, porque eu não quero ficar sentada muito tempo também, direto. Eu acho que ver o que funciona pra você reduzir distração. Tem gente que trava aplicativo, tem gente que deleta aplicativo, né? Então, acho que é uma coisa que você pode ver como que funciona para você, seja colocar por tempo ou colocar algum barulho de ruído, né, do fundo. Eu já ouvi muito Friends de ruído também para trabalhar, esses seriados mais sitcom, né? O problema é quando tem coisa que você tem que prestar atenção. Aí não pode ser mais interessante que o trabalho. Você tem que tomar esse cuidado. Isso é verdade. Por exemplo, podcast que eu adoro ouvir, eu só coloco quando eu preciso fazer uma coisa muito mecânica, sabe? Sim. Que tipo, eu tô fazendo a line, ou tô fazendo a blocagem de cor. Mas se é uma coisa que eu preciso me concentrar, é isso mesmo que a Mini falou, assim. Acho que você tem que encontrar meio que o seu próprio ritual, sabe? De quando você preparar o ambiente ali para você se concentrar também. Então, eu acho que isso acaba ajudando, né? Evitar distrações, evitar procrastinar. E é isso. Eu também funciono muito por partes de projeto, assim. Então, tipo, eu vou fazer a line dessa ilustração aqui, agora. E, sei lá, levei 1 hora pra fazer, sei lá, levanto, passou essa primeira parte do processo, aí eu levanto, vou fazer qualquer outra coisa, porque eu sinto essa necessidade também de você esvaziar a mente e começar, sabe? Tipo assim, fresh, sim, né? Pra uma próxima etapa do processo. Então, é isso, é meio que você ir testando, experimentando, tipo, o que funciona mesmo pra você, sabe? E pra ver o que realmente o que dá certo, né? Na hora de focar, para evitar, né, esses momentos de procrastinação. Sim. E tem uma coisa que sempre acontece também, né? Que eu também gosto de trabalhar assim, de blocos. Tipo, fiz o rascunho, fiz a pesquisa de corpo, fiz a blocagem, fiz sei lá o quê. E eu acho tão engraçado que às vezes a gente procrastina, porque a gente não quer lidar com aquilo, você fala, nossa, esse negócio vai demorar, é um saco de fazer. Quando você senta pra fazer, você faz em tipo meia hora. Sim. E aí você fica com raiva. Sim. Você fica com tanta raiva. E tem hora que eu fico assim, que saco, porque eu fico com raiva de sofrer, sabe? Que saco eu ficar sofrendo por antecipação desse negócio. E eu acho que é isso que a gente fala, quando você tem essas mecânicas para lidar. Uma coisa que eu notei, também uma coisa que eu comecei a fazer, e tinha projeto que, tipo assim, tinha que fazer muita coisa de uma vez. E escolher cor, pra mim, é um processo que demora, porque eu gosto muito de cor, eu gosto de pensar cor, eu gosto de ver, né, de experimentar. E aí eu falei assim, eu não estou com tempo para poder fazer isso de forma tranquila, né? Que eu possa aqui tirar meu tempo. O que eu vou fazer? Eu vou blocar tudo que eu tenho que blocar. Então eu bloqueei todos os desenhos, todas as páginas, e aí depois eu falei, pronto, agora eu volto e escolho cor.
no tempo que me sobrar. Porque isso foi um jeito que eu fiz pra mim, pra eu não sentir que eu tinha que me apressar em fazer algo ou ficar enrolando pra fazer porque eu sei que eu não teria muito tempo e aí isso vai gerando essa angústia. Então, isso que quando a gente fala disso, né, de procure seu ritual, procure o que funciona pra você, porque varia muito de pessoa para pessoa, que nem a Daisy ama fazer line art. Eu tenho uma preguiça horrorosa. Nossa, amo. Então, é algo assim, que pensa aí um pouco o que pode ser, como que você pode... O que tá te pegando aí, né? Se é mesmo essa coisa de ter medo, dessas outras coisas que a gente falou mais pra frente, né? E tente analisar como que você pode enfrentar isso mesmo, como que você pode ter essas muletas, né? Que te ajudem aí a não deixar isso afetar demais, sabe? Porque um pouquinho de procrastinação ali, aqui... Né? Isso vai ter. Eu acho que isso é importante frisar, porque não tem como, eu acho, que você eliminar, sabe? Tipo, não, nunca mais vou procrastinar na vida. Não é isso. É meio que, tipo, é realmente como você aprender a lidar com ela pra ela não consumir muito mais tempo do que deveria, né? E você depois se sentir culpado. Porque eu acho que esse sentimento que vai ser foda depois. Você se sente culpado, nossa, gastei mó tempo aqui sofrendo, igual você tava falando aí, eu fiquei pensando. Eu fico com raiva, porque eu fico, nossa, olha o tempo que eu perdi, velho. Eu não tô acreditando que era só sentar. Era só sentar aqui, fazer meia hora, eu poderia ter visto o Naruto inteiro aqui. Mas não, fiquei lá sofrendo. Então, assim, é pra evitar esse tipo de coisa, né? Então, por isso que é importante. Bom, gente, acho que era isso, né, que a gente tinha para falar aqui. Eu espero que, no fim, essas dicas tenham ajudado vocês, né, porque são coisas que a gente foi descobrindo ainda no meio do nosso processo, né, o que ajuda a gente, o que não ajuda. E espero também que, sei lá, compartilhar, né, esses sentimentos, essas experiências ressoem, né, em vocês também, porque, né, vocês estão procrastinando, nós também estamos procrastinando. Então, tipo, entendemos muito bem como é que é passar por isso. Então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem algum feedback aqui pra gente no Vida de Freela, pode mandar um e-mail para arte.donas@gmail.com, art.donas com 2 N's, ou você pode mandar um direct no nosso Instagram, que é o @arte.donas, igual e-mail, ou até mesmo uma mensagem no Twitter, que a Mini sempre fala que todo episódio ela fala que ela está lá disponível, e na verdade ela está, então por favor, entrem lá, mandem mensagem, comentem, etc, e que a gente vai aparecer lá. Sim, e no caso, o Twitter é o @arte_donas. Manda episódio pro coleguinha aí que fica procrastinando e não faz as coisas que promete. A Daisy vai mandar pra mim, eu tenho certeza. Sim. E é isso, a gente fica muito feliz em ajudar. Então é isso, a gente acaba por aqui. Esse foi mais um Vida de Freela. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!